Olá, esse é mais um Poder Entrevista. Eu sou o Lucas Mendes, redator aqui do Poder 360, e hoje nós recebemos o pesquisador Piero Lerner. Piero é mestre e doutor em Antropologia Social pela USP e professor titular da UFSCar. Em 2020, ele lançou o livro O Brasil no Espectro de uma Guerra Híbrida. Piero, obrigado pela presença. Eu que agradeço, muito prazer, Lucas. Piero, o senhor defende que o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, seria uma espécie de um testa de ferro, representante de militares na política. Como que o senhor define o projeto do governo Jair Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ver que tem uma série de forças sociais que se articulam em torno dele, né? A gente não pode dizer que são só militares, mas eu acho que os militares foram o grupo que precipitaram a candidatura dele e construíram, vamos dizer assim, a candidatura dele, mas elaborando isso de modo que eles não aparecessem enquanto os verdadeiros articuladores disso, né? Então, acho que esse é o principal ponto a ser colocado. Como que eu cheguei até isso? Vendo o fato de que essa candidatura começou a ser esboçada e publicizada dentro de academias militares já no ano de 2014. Isso ocorreu logo após o segundo turno da reeleição da Dilma Rousseff. Então, é um processo que vem de muito antes dessa coisa acidental ter aparecido, entendeu? Na imprensa, na TV, na propaganda, tal como eles chegam a colocar em alguns momentos. Quer dizer, esse treco estava institucionalizado pelo menos há 4 anos antes da eleição de 2018. Então, o que eu fiz foi tentar pesquisar quais foram os passos de articulação desse processo que ocorreu entre 2014 e 2018 para ele chegar até onde chegou. Olhando para a composição do atual governo, né, a estimativa de 2020 do TCU aponta lá cerca de 6 mil militares na estrutura de governo. Aliado a isso, o senhor também colocou no seu livro uma hipótese de uma reinicialização do Estado brasileiro. Qual que seria o objetivo desse projeto que foi encampado pela gestão do Jair Bolsonaro na presidência da República? Então, isso é uma coisa assim que é bom deixar claro, que eu não acho que é só uma questão de fazer a disponibilização de cargos e vantagens financeiras para militares. Eu acho que é um projeto muito mais profundo do que isso. Os cargos e as estimativas vão de 6 mil até 12 mil. Inclusive, foi o próprio Poder 360 que aventou a hipótese de 12 mil cargos numa reportagem, se não me engano, de 2019 ou 2020, através do portal da Transparência. Então, esses números eles variam muito, tá? Eu acho que esses cargos são feitos, vamos dizer assim, para consolidar, vamos dizer assim, uma estrutura de galvanização e convencimento da própria rede de oficiais militares em torno de um projeto que, de certa maneira, foi muito estabelecido por um grupo restrito, né, de oficiais, basicamente de generais. São generais que já estavam na reserva e alguns que estavam no alto comando, ou seja, de 4 estrelas, né, no ano, enfim, de 2016, 2015, 2017, né, isso foi pensado dentro do topo da cadeia de comando e, do meu ponto de vista, é um projeto de reestruturação do Estado, né? Eu fiz essa imagem, né, construí junto com outras pessoas, basicamente também com um parceiro intelectual meu, conhecido como Rômulo Maia, que é uma imagem da ideia de reinicialização do Estado partindo dessa metáfora mais ou menos computacional, né? Você tem uma espécie de Windows, né, vamos dizer assim, como se fosse o ambiente social, e você reinicializa em modo de segurança o computador. O que é isso? O administrador do sistema vai escolher o que roda e como roda nesse sistema. Então, a gente entende esse sistema como o Estado, a política,
né? E eles vão se colocar, vamos dizer assim, numa posição que quando esse computador, vamos dizer assim, ou esse sistema for reinicializado, eles vão estar operando o sistema político sem que sejam percebidos como os reais operadores desse sistema. Isso é um projeto de longo prazo. Se você quer assumir isso com uma imagem que é bastante conhecida para a gente, é a imagem, por exemplo, de um pentágono à brasileira. Enfim, é uma estrutura de poder, vamos dizer assim, que está infiltrada em N espaços do Estado, e não é só no Poder Executivo, não, né? E que tem o controle dos fluxos políticos e de capital que estão envolvidos, vamos dizer assim, na gerência da máquina estatal como um todo. Essa figura que o senhor coloca de um grupo restrito de militares, né, principalmente generais, tem sido vista numa analogia com uma espécie de um partido militar, né, inclusive bastante colocado pelo coronel da reserva, o Marcelo Pimentel, mas também, enfim, visto com outras expressões, seja uma cadeia de comando, esse grupo, esse pentágono paralelo, digamos assim, que o senhor colocou. No momento, quem que compõe esse grupo são o alto comando das Forças Armadas, os generais da reserva que compõem o governo do presidente Jair Bolsonaro. Quais são as peças que movem essa estrutura? Eu acho assim, o coronel Marcelo, que é um interlocutor e quem eu considero hoje ter talvez as opiniões mais certeiras a respeito do que está acontecendo nessa conjuntura, né, ele usa muito essa figura do partido militar justamente na tentativa de demonstrar, enfim, para um público maior, essa característica que foi uma certa hibridização entre a política e a caserna, que tem tomado conta, enfim, dos processos não só institucionais dentro das Forças Armadas, quanto de como as Forças Armadas estão, de certa maneira, tomando conta dos processos políticos. Né? Eu uso uma outra imagem, que é talvez uma imagem mais difícil de digerir, porque o que eu acho é que todo esse processo está sendo conduzido com uma lógica que é da guerra, e não exatamente uma lógica da política, embora tenha lá seus hibridismos, né? A ideia de guerra híbrida é mais ou menos isso, né? Uma coisa que vai provocar uma fusão entre elementos que deveriam estar separados. Então, a minha imagem é que existe uma espécie de central de comando e controle. Essa central de comando e controle deve ser pensada em termos hierárquicos ou numa organização hierárquica, tanto quanto é a de uma força armada qualquer. Você deve observar que a hierarquia dentro das Forças Armadas não é só uma hierarquia de pirâmides e de patentes, mas ela é uma espécie de hierarquia de 1 para 1. Ninguém está na mesma posição, é uma espécie de fila indiana, né? Eu acho que o centro organizador disso está no GSI hoje, e foi coordenado por quem ocupa o GSI hoje e por outras pessoas que estavam numa espécie de consórcio de generais que ocupavam o topo dessa cadeia de comando. Há outros que entram a reboque disso, que não estão, vamos dizer assim, trabalhando exatamente na central de comando e controle, mas elas estão operando numa espécie de, vamos dizer assim, brigada ou uma divisão, sei lá eu, dessa central. Ou seja, o controle efetivo, de fato, e o modo como isso foi planejado, eu tenho a impressão que saiu da cabeça de um grupo muito restrito. Essa politização das Forças Armadas, né, que aqui no que a gente está tratando materializa-se nessa atuação que o senhor aponta dessa cadeia de comando, ela tem alguns episódios pretéritos, né? É possível situar no tempo o que teria dado início a esse processo. Inclusive, o senhor cita a Comissão Nacional da Verdade como uma espécie de um catalisador desse processo, mas ele é anterior a isso. Como que é possível situar no contexto da sociedade brasileira essa atuação?
eu acho que o padrão ele começou um pouco antes da CNV, tá? Na verdade, enfim, isso é um pouco o tom de pesquisas que eu faço ao longo de 30 anos, quase, né? Eu comecei a pesquisar, enfim, militares do ponto de vista antropológico, fazendo etnografia, em 1992. E, de fato, o que eu reparei, isso está aplicado lá atrás, na década de 90, enfim, numa época em que não estava muito falando da ideia de militares na política, era o tempo de recuo deles. Mas, desde então, sempre houve a ideia de, enfim, que uma autoconsideração da parte deles de que o Brasil não tinha elites competentes para tocar um projeto nacional e que cabia a eles organizar uma espécie de vanguarda ou de articulação orgânica entre vários grupos, né, que iam dar conta de tocar um projeto, enfim, nacional, ou um projeto de Estado, sei lá eu como a gente pode chamar isso. Mas o fato é que a ditadura foi muito custosa para eles. Então, o que eles pensaram desde essa época? Em tocar isso como agentes secundários, nunca como agentes que iam eles próprios assumir, vamos dizer assim, a vidraça, né? O controle dessa situação de modo aparente. Seja como for, eu acho que algo aconteceu um pouco mais tarde, já por volta, mais ou menos, de 2007, 2008. Com o quê? Com as pequenas rebeliões militares que começaram a ocorrer em função da demarcação das terras indígenas lá em Roraima, especialmente Raposa Serra do Sol e a terra Yanomami. Por quê? Porque, de certa maneira, desde a década de 80, né, você tem uma virada muito grande aí na mentalidade militar, né, com o fim da Guerra Fria, com o fim da ditadura, eles começam a focar na Amazônia, assim, o ponto central, né, da sua própria identidade. Então, a Amazônia se tornou uma espécie de enclave militar. Mexer com aquilo representava, vamos dizer assim, um problema político com o qual eles tinham que reagir. Então, o que você vê ao longo de 2008, por exemplo? Você vê o general Heleno lançando um padrão de rebelião contra o governo, que é um padrão que vai se estender por vários generais em todos os anos seguintes. E a Comissão Nacional da Verdade dá o combustível para fazer esse negócio sair de um pequeno grupo de generais que batia de frente com o governo federal para galvanizar a tropa como um todo. Aí, nesse processo, o que eu acho é que a Dilma simplesmente alimentou, ela deu combustível, né, para vários militares se galvanizarem e se unirem contra o governo do PT e assumirem um projeto político, vamos dizer assim, mais, né, direto. Essas pequenas rebeliões militares esse termo que o senhor usou, que se deram ao longo desse tempo, em que consistiram? Porque foi bastante marcante, emblemático, aquele tweet do então comandante, né, do Exército, o Vilas Boas, às vésperas do julgamento do caso do Lula no Supremo Tribunal Federal. Mas isso seria um desses exemplos de atuação para além da caserna? Quais foram outros desses momentos, se houveram? O padrão foi basicamente instituído. Você pode ver lá no começo, quem provocou essas rebeliões foi o general Maynard de Santa Rosa e o general Augusto Heleno. E o Heleno foi o que foi o mais notável nessa época. Saíram vários artigos na imprensa a esse respeito, quando ele tentou fazer uma palestra no Clube Militar, e depois teve outras coisas que envolviam a Raposa Serra do Sol, a demarcação das terras indígenas da Raposa Serra do Sol, e ocorreu aí, né, uma crítica frontal ao governo Lula e como reação, o governo colocou ele mais ou menos numa posição burocrática. Acho que, se não me engano, ele assumiu a diretoria de ciência e tecnologia, enfim, mas ele era um sujeito que estava talhado a assumir o comando do Exército numa determinada hora. Mas você vê, foi o Heleno, depois foi o Maynard, depois foi não sei quem, e aí você vai ver o quê? Depois da CNV,
uma quantidade gigantesca de generais, assim, não foi pouca gente, não, assinando cartas contra o governo, se expressando contra o governo, de modo que esse negócio foi se escancarando, né, nos anos de 2011, 2012, até que em 2014 você tem um processo que é o mais, vamos dizer assim, eu acho, frontal, né, de todos, que é colocar o Bolsonaro para fazer campanha política dentro da AMAN. Isso só ocorre com o consentimento da cadeia de comando, do comandante do Exército. Isso não vai ocorrer, porque isso não foi assim, como às vezes se quer fazer crer, ele estava passando por ali, escorregou numa casca de banana, enfim, e aí botaram ele lá para dentro. Não, isso tudo é planejado, você não entra dentro de uma AMAN e faz o que você bem entende. Isso tem que ter consentimento do comandante. E aí por diante, como isso se repetiu nos anos de 15, 16, 17, 18, ficou absolutamente patente que eles estavam estruturando um projeto. E que isso aí tinha, vamos dizer assim, um consentimento de toda a cadeia de comando. Olha, isso é 50 vezes pior, do meu ponto de vista, do que General Pazuello subindo num palanque de motociata, né? E ninguém fez absolutamente nada durante esse período. Foram 4 anos que ele teve livre para fazer política lá dentro. Insistindo um pouco mais nessa questão da relação do presidente Jair Bolsonaro com as Forças Armadas, de uma forma geral, porque alguns movimentos foram identificados como uma espécie de descolamento ou tentativa de descolamento da racionalidade militar das Forças Armadas com uma certa radicalidade do presidente Jair Bolsonaro, a ponto até de que as Forças Armadas pudessem ser vistas como um organismo capaz de conter eventuais excessos do presidente Jair Bolsonaro. Como que o senhor avalia essa interpretação da relação entre os militares e o presidente Bolsonaro? Essa tensão, essa contenção dos arroubos, enfim, autoritários do presidente, ela se sustenta? Existe essa atuação? Bolsonaro, do meu ponto de vista, foi escolhido para representar o papel dele mesmo, que é o papel de um incendiário. Então, o interesse é todo desse grupo em fazer ele ser o mais descontrolado possível. Por quê? Porque eles próprios vão engendrar a solução para resolver o problema que eles criaram, né? É um pouco essa ideia. Então, você vê esse padrão aparecendo, já na campanha, quando o Bolsonaro exagerava e o Mourão aparecia como uma espécie de fator de contenção. Isso depois se transferiu para o governo, né? Primeiro com essa criação fantasiosa de ala ideológica versus ala racional ou ala militar. Bom, o que você pode ver como exemplo? A ideia, por exemplo, de que você tem um processo de aumento de queimadas na Amazônia. Quem que vai lá combater as queimadas? Você faz uma GLO para as Forças Armadas atuarem. Mas o que elas fizeram? Elas simplesmente ocuparam o espaço que antes era das agências civis, controlando esse processo das queimadas. Agora você pode ver esse processo se repetindo de novo com essa história das urnas eletrônicas. Bolsonaro vai, exagera, senta em cima dessa pauta, né? Traz para si, cria a oposição generalizada e você vê o que agora acontecendo, o pacto do Barroso sendo selado junto com as Forças Armadas para serem os fiscais das próximas eleições. Coisa que já se sabia há muito tempo. E por que não foi dito antes? Né? Todo mundo sabia que as Forças Armadas estavam envolvidas no processo de auditagem das urnas, enfim, que tem empresa ligada à Marinha que faz a criptografia das urnas, que, enfim, o hardware foi pensado por setores, inclusive relacionados ao centro de guerra, enfim, lá do Exército, sei lá, de guerra eletrônica e tal. Ou seja, esse foi um processo que foi pensado para assumir essa dinâmica. Qual é a dinâmica? A dinâmica de que você tem um agente
vamos dizer assim, catalisador de um conflito de um lado, para justamente o outro lado aparecer como um lado que vai contrabalançar isso. E esse outro lado não é só o das Forças Armadas, não. Você pode colocar o judiciário nessa conta também. Nesse sentido, como que o senhor avalia as movimentações em torno da possível candidatura do general da reserva, o Santos Cruz, né, que foi talvez um dos grandes fiadores da própria candidatura do Bolsonaro, mas que já saiu do governo ali no início e que desde então vem sendo uma espécie de um contraponto ou de alguém que critica as posturas do presidente, estando também representando militares, né, como é o caso do Santos Cruz. O que ele está representando ali, o que esses movimentos podem indicar? A ideia, vamos dizer assim, a imagem que eu uso para constituir isso é a estratégia da pinça, entendeu? Que é o quê? Você cria, vamos dizer assim, uma coluna, que é a coluna que você poderia chamar de situação, e você emula uma oposição, mas que é uma oposição controlada, uma espécie de telecat, entendeu? Sabe aquela luta livre mexicana? Que, enfim, os sujeitos fingem estar numa briga enorme ali, mas no fundo o patrão é o mesmo dos dois lados. Então, o que eu acho? O Santos Cruz, que 15 dias antes da eleição, estava falando que o PT era um partido nazista, você está entendendo? Que estava falando contra a ditadura que o PT estava instituindo no país, etc, etc. Toda essa conversa que a gente, enfim, está cansado de ouvir, quando diz assim, nossa, esse é o papo radical. E aí o Santos Cruz sai do governo, né? E sai do governo fazendo o quê? Acentuando a ideia de que existiria um gabinete do ódio, de que é o Bolsonaro que está no controle dessa situação toda e a família dele, né? E ele faz o quê quando ele sai? Ele justamente apaga as digitais e o registro de quem está por trás de toda essa operação. Portanto, o que eu acho é que o Santos Cruz é só mais uma, vamos dizer assim, variante ou perna da mesma pinça que elegeu o Bolsonaro. Eu acho que, enfim, ele emula uma certa oposição, mas na verdade não é. Como que se dá a relação da atuação institucional das Forças Armadas nesse processo de politização dos militares? Qual que é o papel, por exemplo, da atuação exterior, seja na própria missão da ONU no Haiti ou o intercâmbio, enfim, de oficiais com autoridades dos Estados Unidos, ou mesmo as atuações aqui no Brasil? Você citou o exemplo da GLO, né, da Garantia da Lei e da Ordem, mas também houve a intervenção federal lá no Rio de Janeiro, enfim. Como que a atuação institucional das Forças Armadas se relacionam com esse processo de politização e, em última medida, de projeto de poder? O Haiti, do meu ponto de vista, foi mais um desses enclaves que nem era a Amazônia antes, que eu acabei de citar, no sentido de que eles se estabelecem ali como uma espécie de força de governo. Então, eles fizeram no Haiti o que seria, vamos dizer assim, uma espécie de test drive para o que eles iam aplicar em torno daquilo que eles estavam concebendo como uma ação híbrida entre política e segurança interna. Isso aí tem uma costura que é bastante complexa, tem a ver com uma forma de repensar a doutrina, de um modo que foi muito projetado pela cabeça do Vilas Boas, né, quando ele assumiu a ideia de montar um projeto de força para os anos 2000 até 2035, que era o Proforça, né, onde ele estava repensando qual seria o papel militar, considerando um novo ciclo de ameaças que ia se impor ao Brasil. O problema é que muito desse ciclo de ameaças está imbricado a uma ideia de que eles estão numa fronteira muito perigosa com a política e com a segurança, e não com a defesa, né? Então, veja, eles têm a ação no Haiti, lá no Haiti eles têm todos aqueles protocolos, né, de um tipo de guerra de quarta geração, assimétrica, com operações urbanas,
híbrida, etc., etc., com um estreito intercâmbio, com o modo como isso é pensado lá nos Estados Unidos e a aplicação desse negócio que os americanos fizeram lá no Oriente Médio, né? Eles voltam para o Brasil e começam a repensar o papel da força com uma série de dispositivos que foram usados ali, né? E que vão culminar nessas ideias de intervenções federais, de enclaves militares aqui, de processos que são baseados em GLOs, enfim, coisas que, aliás, eles sempre estão dizendo que são contrários, mas sempre participam ao mesmo tempo, né? Então, assim, são contrários, mas sempre estão topando esse negócio. Então, há alguma coisa aí que é um enrosco. Então, se você olhar a composição desses grupos de generais que estão na cabeça do comando e controle, eles passaram por Haiti, por Amazônia, por forças especiais, paraquedistas, operações psicológicas, centro de comunicação social do Exército, enfim, porque a ideia também de um jogo de imagem faz muito parte dessa parafernália toda. Então, eu acho assim, faz parte, vamos dizer assim, do arcabouço de experiências que levou a essa situação atual. Citando toda essa preocupação com a comunicação, né, enfim, as narrativas dominantes na sociedade, tem trechos, inclusive, do manual de operações de informação do Exército que dão esse destaque para a comunicação, né, e na importância dela para a formação das narrativas dominantes, inclusive que citam lá a opinião pública como um centro de gravidade, um centro gravitacional das atuações nesse aspecto, nesse espectro de informacional. Como que o senhor avalia essa atuação neste campo informacional, o campo da comunicação, a atuação dos militares nessa seara? Exato. Aí tem uma coisa bastante interessante. A primeira é você ver no livro de entrevistas do Vilas Boas, ao Celso Castro, quando ele diz que justamente a partir de uma determinada hora, se não me engano, 2014, 2015, ele assume, né? Em 2015 ele assume como comandante, mas um dos projetos dele é justamente, vamos dizer assim, cristalizar e potencializar as operações de comunicação social do Exército, que, de certa maneira, sempre existiram, né? Você pode ver que sempre teve propaganda, a ideia, né, de braço forte, mão amiga, como estratégia de comunicação social, enfim. Só que quando ele bota isso para as redes sociais, aí já é um aparato um pouco mais complicado. Por quê? Porque, na verdade, é um conjunto complexo de informações e contra-informações. Veja, eu não estou tirando isso da minha cabeça, isso é de manual, né? Manual não só brasileiro, como estrangeiro. Enfim, tem muita coisa aqui que é tradução direta do que se vê lá fora, mas isso faz parte do jogo, vamos dizer assim. Então, isso já está lá. E aí, de repente, assume o Seconsex, que é o Centro de Comunicação Social do Exército, o general Rego Barros, que depois foi ser porta-voz da presidência da República, e hoje é outro que está na ala dos moderados, vamos dizer assim, escrevendo artigos de jornal, se não me engano, semanais ou quinzenais, né, falando em moderação, terceira via, etc. e tal, que é o campo que o Santos Cruz está entrando. Mas, enfim, isso é uma outra questão. Rego Barros fica um tempão lá no Seconsex, e na despedida que ele faz do Seconsex, em, se não me engano, janeiro ou fevereiro de 2019, quando ele vai assumir, né, a porta-voz da presidência, e assume o general Richard Nunes, que foi o secretário de Segurança do Rio de Janeiro durante o período da intervenção, o general Rego Barros fala no discurso dele que, em 2018, coube ao Exército entrar no submundo, ele fala com essas palavras, entrar no submundo das redes sociais e se tornar o maior influenciador das redes, que eram o WhatsApp, Facebook, não lembro quais que ele elenca ali de cabeça, mas está lá, isso está no site do Exército, entendeu? Esse discurso está publicado, não sou eu que estou falando, foi ele.
Então, é preciso entender que raios de influência foi essa que o Exército fez em 2018 nas redes sociais. Bom, isso é de manual. Enfim, quando eles começam a falar essa história de net war, que é a guerra a partir de rede social, você tem toda uma gama de teorias e aplicações e doutrinas que conduz a guerra a partir de rede social e, enfim, a gente não sabe exatamente por onde eles foram entrando, mas ele disse que foram. Então, eu parto do pressuposto que é verdade o que ele disse, né? Então, é preciso que alguém pergunte algum dia o que foi esse processo que ele assumiu como essa entrada no submundo das redes. Essa atuação nesse aspecto informacional e da comunicação, ela atinge também, de alguma forma, a imprensa, né? Na maneira como que jornais, veículos de comunicação vão reportar a realidade, esses movimentos que estão acontecendo. Como que o senhor está avaliando a cobertura da imprensa, principalmente dos veículos, dos principais veículos, né, de maior alcance, com relação a esse processo militar atualmente? Eu acho que ela está bastante complicada. Eu acho que eles têm uma vantagem em termos do ponto de vista deles, que é o fato de que eles são um grupo muito coeso, que consegue combinar o jogo. E eles estão o tempo inteiro espalhando informações contraditórias para a imprensa. Então, o veículo A publica uma coisa, o B publica uma outra. E o que eu estou conseguindo perceber é que nesse jogo de contradições fica todo mundo absolutamente paralisado. Isso também é outra coisa de manual. Você vai lançando uma contradição atrás da outra e o tal do centro de gravidade, que é a opinião pública ou a opinião publicada, fica paralisada nesse nível de contradição. Então, você pode ver o que é esse personagem quase de ficção que emergiu na imprensa, que é o general anônimo. Um general anônimo me disse que... Tanana, tanana, tanana. E outras narrativas que vão sendo publicadas, quase que num tom de verossimilhança, como se o repórter ou a repórter tivesse numa dada situação, sei lá, era tarde da noite, durante a madrugada, general fulano já estava dormindo quando tocou o telefone. Você vê uma espécie de uma espécie de construção de narrativa que você percebe que tem a indução do grupo deles por trás. Como eles são poucos, unidos, coesos e cientes dos processos informacionais que estão acontecendo, eles conseguem fazer essa manipulação de uma maneira muito fácil. Ou seja, o que eu acho é que a imprensa está jogando de maneira muito pouco crítica com as informações que estão sendo jogadas para ela o tempo inteiro. Seria como se o país fosse uma espécie de um laboratório, digamos assim, dessas operações psicológicas que estão inclusive prescritas aí nos manuais e sob forte influência da doutrina militar norte-americana. Eu tenho minhas dúvidas, porque a fase laboratorial ela ocorreu especialmente em 2018, mas eu não sei se ela já passou, e agora a gente saiu do laboratório e já está produzindo, entendeu? O remédio em escala industrial, vamos dizer assim. Então, o que eu estou percebendo é o seguinte, tem uma constante, tem um padrão aí que dá para perceber muito bem, que é o padrão das informações contraditórias. É disso que a gente tem que escapar, entendeu? E tem que, botar em suspensão a informação. Você não pode comprar de primeira a ideia, por exemplo, sei lá, Bolsonaro forçou a mão em termos do comando e demitiu os 3 generais que comandavam as 3 forças, mostrando que ele invadiu o terreno. Quer dizer, como é que a gente não sabe, ou pelo menos não desconfia, que isso não tenha sido uma ação feita para parecer justamente isso que apareceu, né? Que o Bolsonaro manda e eles obedecem. Né? Aquele vídeo do Pazuello, assim, foi um clássico, né, de jogada ensaiada. Ele manda, eu obedeço. Né? Que é justamente a ideia de apagar a digital que eles têm de todo o processo. Esse é o dado mais, vamos dizer assim, importante
vamos dizer assim, na relação que eles têm com essa nova estrutura de poder, que é apagar o registro daquilo que eles realmente estão fazendo. Citando o governo do ex-presidente Michel Temer, né, que o senhor situou como uma espécie de uma fase laboratorial desse enredo, como que o senhor enxerga como que foi o governo do Temer? Porque havia interpretações de que era um governo, de certa forma, sob tutela de militares, enfim, até pelas questões conjunturais ali que levaram o Michel Temer à presidência. Como que o senhor enxerga esse período do país? Não, o governo Temer, do meu ponto de vista, foi um governo feito para desestabilizar a aliança MDB-PSDB, que se via como a aliança que ia ser a natural, que ia assumir depois do impeachment de 2016. Eles achavam que a fatura da eleição de 2018 já estava assim paga e que eles estava fácil, entendeu? Mas o que aconteceu? Eu tenho a impressão que depois de 2 episódios específicos, ou 3, aliás, né? Primeiro, que foram os grampos, né? Do Joesley Batista, né? Que, enfim, jogaram o governo lá para baixo, né? E, bom, o que é um grampo? Um grampo é uma coisa muito séria, se eu pensar que o sujeito entrou dentro de um palácio grampeado. E quem era o responsável pela segurança? Era o general Etchegóin, que sai desse episódio como o quê? Como o homem forte do governo. Ou seja, um completo absurdo. Num governo minimamente estruturado, o Etchegóin tinha que ser demitido. E vamos se lembrar o seguinte, ele reassume, né, o GSI em posição de ministério depois que o GSI tinha sido desmobilizado pela Dilma Rousseff em 2015. Ou seja, a partir dali, quem coordenou tudo foi ele. Então, o segundo passo disso foi a história da greve dos caminhoneiros, né? Foi outra coisa que abalou profundamente o governo e liquidou qualquer chance do PSDB assumir depois disso, mas o terceiro e mais importante, do meu ponto de vista, foi a intervenção do Rio de 2018, que eles fazem questão de dizer que não saiu da cabeça deles, mas saiu sim. Por quê ela foi importante? Porque simplesmente em estado de intervenção federal, você neutraliza a possibilidade de estabelecer qualquer PEC no Congresso. Ou seja, o governo Temer não pôde entregar aquilo para o qual ele foi contratado. Então, o que apareceu a partir disso? Como única possibilidade, a ideia de um governo forte, disruptivo e que tivesse os militares por trás para bancar, enfim, tudo aquilo que era desejado por uma série de setores no Brasil. Aí eles foram galvanizando em torno do Bolsonaro. Mas veja bem que os militares já estavam nesse plano antes. Então, não dá para dizer que o Bolsonaro foi um acidente de percurso aí, que apareceu em 2018, como está sendo vendido, né? Em vários discursos, né? Por exemplo, o Mourão, foi de última hora lá que eu decidi, a vice tentou lá com o príncipe Orleans, Janaína Pascoal. Sinceramente, você vê o Mourão aparecendo lado a lado com o Bolsonaro no palanque da AMAN em 2017. Isso aqui já estava sendo pensado há muito tempo por eles, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Pegando esse conceito que o senhor trabalha no livro de hibridização, né, de conflitos, guerras híbridas, e também levando em consideração o que levou ao governo Temer, o impeachment da Dilma e toda uma série de eventos desestabilizadores no país, pelo menos desde 2013, né, com aquelas jornadas de junho, enfim, aí logo após o aparecimento da Operação Lava Jato, à luz desse conceito que o senhor trabalha no livro de guerras híbridas, todo esse complexo de situações, eles podem estar de alguma forma relacionados ou pelo menos articulados em torno de acontecimentos futuros, né? Enfim, o judiciário, os militares, a desestabilização política. Como que o senhor vê essa situação? Eu acho assim, a primeira coisa é que tem uma questão
que muita gente confunde a ideia de revolução colorida, que é essa típica coisa que mais ou menos tentou se emergir em 2013, que é aquilo que aconteceu numa série de países mundo afora. Foram, vamos dizer assim, essas grandes manifestações, como aconteceu no norte da África, depois na Ucrânia, em Hong Kong, enfim, espalhando o mundo afora. A outra coisa é o conceito de guerra híbrida, que, num certo momento, ele se aproxima em vários lugares das revoluções coloridas, mas eu não acho que foi esse exatamente o caso aqui no Brasil. Por quê? Porque, vamos dizer assim, numa análise clássica, que é essa que fala de revolução colorida, a ideia é que essa coisa começa, vamos dizer assim, ainda que instrumentalizada por certos agentes, ela sai, vamos dizer assim, das franjas da sociedade, né? E vai migrando para um processo de desestabilização cada vez mais próximo do núcleo de poder. E o que aconteceu aqui no Brasil foi uma coisa um pouquinho diferente. Foi um processo de insurgência de setores de dentro do próprio Estado, que começou a produzir desestabilizações em série. Quais foram esses setores? Os dois mais fortes foram as Forças Armadas e o Judiciário. O processo que é chamado de lawfare, que aconteceu com a Lava Jato, é um processo descrito por literatura militar norte-americana. Quem inventa o termo, ou praticamente inventa, quem populariza o termo, é um coronel da Força Aérea, se não me engano, americano, que se chama Charles Dunlop. Lawfare é um processo que visa estabelecer, vamos dizer assim, um parâmetro que é próprio dessas táticas e estratégias de guerra híbrida, que é o quê? É encampar, vamos dizer assim, setores que não são propriamente aqueles militares e que vão trabalhar de maneira terceirizada para estabelecer um clima de guerra generalizado na sociedade. Que tipo de guerra? Essa guerra de nervos, essa guerra psicológica, uma guerra que desestabiliza todos os agentes e instituições, e faz uma guerra por procuração. Em tese, é mais ou menos isso. Então, o que você vê? Você vê uma série de aproximações sucessivas, aí, para usar a terminologia do general Mourão, né, entre militares e outros agentes e instituições de Estado, produzindo uma série de eventos que parecem ser, vamos dizer assim, aleatórios, não coordenados e tal, mas que, no fundo, depois você vai ver uma entrada desses setores onde um está trabalhando junto com o outro. Quer dizer, muito pior do que o tweet do Vilas Boas, em 2018, foi outro que ele fez no mesmo ano, falando da sinergia entre o TRF-4 e o Exército. Justo o TRF-4 que estava julgando o Lula, então. Assim, e pouca gente se deu conta do que quer dizer isso, né? Então, eu acho que são coisas que precisam ser muito bem estudadas e muito bem estudadas. Levando em consideração a presença e o papel dos militares na história brasileira, né? Enfim, desde o Império, principalmente na República, vários episódios de participação, a ditadura militar de 64 a 85, e à luz desses processos mais recentes, como que o senhor que pesquisa esse tema há quase 30 anos, como que é possível definir a forma com que os militares se enxergam, o papel deles, se é que há, para além da legalidade, daquele papel que a Constituição estabelece para os militares, né? Se eles se enxergam como um bloco histórico, né? Uma vanguarda política, enfim, que busca se hegemonizar na sociedade, como que o senhor estabelece que os militares se enxergam perante a sociedade? Eu acho que a sua pergunta já embute a resposta, né? A ideia de uma vanguarda, né? E não só, a ideia de que eles têm um papel redentor. E como que isso é feito? Isso é feito a partir de um complexo de construções a respeito da leitura que eles fazem da história, que é uma leitura quase que mitológica, né? Onde eles emergem enquanto força nacional junto com um suposto Estado brasileiro ainda
durante o Brasil colônia, em 1648, lá em Guararapes. Quer dizer, eles se imaginam como uma espécie de protoplasma da nação e, como tal, eles identificam a nação a eles. Ou seja, eles não se veem como parte do nacional, eles veem o nacional como parte deles. É uma espécie de inversão hierárquica aí, né? Então, o que acontece? E isso está em uma série de discursos militares que existem desde sempre. Tá? Eles falam assim, não, o Brasil é constituído por uma série de arquipélagos e cabe a nós ser a ossatura que vai ligar esses arquipélagos como um todo. É a linha de contato entre uma sociedade que eles veem como quase anômica. Então, eles acham isso desde o começo, quando o sujeito entra dentro da academia militar, do primeiro ao último dia. Isso é muito bem narrado pelo Celso Castro no livro dele, Espírito Militar. Eles vão se colocando o seguinte, olha, vocês paisanos, que é a maneira depreciativa, né, como eles se referem aos civis, que é outra categoria complicada, porque civil não existe na tua cabeça, nem na minha, só existe na cabeça deles, né? Mas, enfim, você não fala, eu sou um civil, né? Mas, enfim, nós, paisanos, somos desorganizados, corruptos, mal informados, indisciplinados, não damos conta do recado, e eles se veem como, vamos dizer assim, a força capaz de aglutinar a nossa tendência entrópica, né, anômica. A gente vive no mundo civil, né, como se tivesse uma espécie de realidade robesiana, né? E aí eles encarnam o Leviatã como o organizador desse negócio. E isso é um negócio que está na socialização militar, assim, dia após dia, na academia. Então, essa imagem, enfim, que é uma imagem que eles consideram genuína, tá? Não estou dizendo que eles não acreditam nisso, não é que eles enxergam isso de uma maneira conspiratória. Enfim, tem uma socialização interna que leva eles a acreditarem nesse negócio. Não estou falando que eles não pensam isso sinceramente. O problema é eles acreditarem nisso, qual é o pressuposto que faz eles chegarem nessas conclusões, né? Queria agradecer a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, enfim, estou à disposição aqui e uma ótima semana. Esse foi mais um Poder Entrevista. Obrigado a você que nos acompanhou. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima!